E essa história de autoestima? Você já ouviu falar dessa palavra? Provavelmente sim, porque é uma das palavras, na minha opinião, mais faladas, né? Que eu mais escuto por aí. Autoestima, junto com propósito, né? Mas a gente vai falar dessa palavrinha aí, autoestima. E por que ela vem sendo tão disseminada? Não sei se você já parou para pensar nisso também. No quanto está existindo hoje em dia até uma obsessão, talvez, por essa história, né? Não sei se você também já se sentiu obrigada a se autoestimar. Você já parou para observar isso também? Eu já passei por alguns terapeutas e uma certa vez um terapeuta fez assim pra mim: não, você está com problema de autoestima. Eu falei: oi? Não. Vamos revisar isso daí. Temos um problema nesse conceito. Não estou, não, com problema de autoestima. Imediatamente liguei para outras pessoas que tinham convivência comigo, e inclusive terapeutas e amigas. Falei: você acha que eu tenho um problema de autoestima? Falei: que? De maneira nenhuma. Mas existem alguns mitos aí, né, sobre autoestima. Inclusive está enorme aqui a minha lista de coisas que eu quero falar com vocês sobre isso. E eu quero também que vocês entendam de onde foi que eu tirei isso, né? De onde veio essa história de eu falar da autoestima. Toda vez, gente, que eu faço um workshop aqui, como foi o workshop Estilo com Propósito, como eu sempre falo pra vocês, eu tenho uma oportunidade muito legal de trocar ideias, de conversar com mais pessoas, que inclusive, às vezes, acabaram de chegar através do workshop. E nesse workshop, algumas palavras foram muito repetidas pra mim. E uma das palavras foi diretamente ou indiretamente essa, a tal da autoestima, não é verdade? E aí, eu quero falar sobre isso. Como é que você faz, então, para aumentar a sua autoestima, para se autoestimar? Porque, no fim das contas, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de autoestimar-se, autovalorizar-se, certo? Inclusive, se você quer ajudar uma amiga, mande esta live para ela. Você pode mandar através do aviãozinho que tá aqui abaixo. Ou então, se está assistindo a reprise, tem aqui 3 pontinhos que você pode pegar. Espero que essa live fique em reprise, porque às vezes eu falo que ela fica e ela não fica, porque tá dando muito problema. Clica aqui nesses 3 pontinhos e dá um copiar no link e manda pra pessoa. E é muito interessante. Aí, no fim das contas, toda vez que eu falo sobre autoestima, ou direta ou indiretamente, vocês vão entender por que eu direta ou indiretamente, esse assunto, ele começa a fervilhar, e eu recebo muitas mensagens de vocês sobre isso, porque essa história da autoestima te leva também a conclusões um tanto quanto erradas com relação a isso. Mas olha que coisa interessante, né? Então eu quero que você saia dessa live entendendo como aprimorar a sua autoestima, o que é isso de verdade, e que tem e não tem a ver com essa história da beleza, né? Da autoimagem e da imagem em si. Se você, inclusive, tem alguma pergunta sobre isso, pode escrever aqui, que interagiremos nessa live. Mas vamos lá. A autoestima, então, tem uma questão bastante importante que a gente precisa entender, que eu acho que é o que também confunde a gente nessa modernidade que vivemos, né? Que é o seguinte: se eu preciso me autoestimar, né? Primeira coisa que eu acho que está sendo muito valorizado isso. Muito valorizado, essa história da autoestima. Você precisa ter uma autoestima alta, virou quase que uma obsessão, uma obrigação, né? Então aí que vem essa história do se perguntar: será que eu tenho autoestima? Será que é isso? E às vezes até a gente começar a usar as palavras meio sem saber, né, do que se trata de verdade. Então a gente também usa assim: nossa, fulana é tão incrível, tem uma autoestima enorme. E muitas vezes essa questão tá baseada na imagem. Nem sempre uma pessoa que tem uma imagem incrível tem uma autoestima alta, né? Porque, então, no fim das contas, gente, autoestima é sobre se autoestimar, tá? Só que ao mesmo tempo que as pessoas estão te chamando, estão te provocando a se autoestimar, existe um movimento, né, também contrário, de autopreservação. E aí que vem a minha pergunta pra você: como é que você vai estimar algo que você faz, que você cultiva, que você desenvolve, se existe ao mesmo tempo um discurso de autopreservação e um anula o outro?
Um anula o outro, né? Essa que é a verdade. Por quê? Se eu preciso, para me autoestimar, entender o valor das coisas que eu faço, né? Entender o valor das coisas que eu faço e entender que o que eu faço tem valor, como é que eu vou me colocar em movimento para melhorar, aprimorar ou entregar valor se existe um outro, esse mesmo movimento que fala assim para você, não, você precisa se amar, você precisa se autoestimar. E esse mesmo movimento fala assim, não, você precisa se aceitar do jeito que você é, não precisa melhorar nada. É isso aí, ó, essa porcaria aí que você tem na mão, porque todos nós temos lados bons e ruins, não esqueçam disso, vou falar os meus aqui, abrirei aqui os meus defeitos, porque é um porre também, uma pessoa muito perfeita também, vou falar sobre isso. Então, assim, você escuta por aí que você precisa ter autoestima, mas ao mesmo tempo você escuta por aí que você não precisa se melhorar. Se aceita do jeito que você é, né? Todos nós somos o quê? Especiais. E aí você fica o quê? Confusa, óbvio, né? Porque não dá pra você autoestimar. Não dá pra você autovalorizar algo que você nunca melhorou, não é verdade? Tá aí o ponto da questão, né? E aí você fica andando em círculos. Você fica, meu Deus do céu, peraí. Se eu quero desenvolver minha autoestima, como colocou a Cláudia aqui, né? A Cláudia colocou aqui. Tem a ver com confiança que ela tem em si mesma? Não é autoconfiança. Esse que é o ponto, Cláudia. A autoestima é se autoestimar, autovalorizar. Mas eu também acho que tem um pouco essa... Sabe, vocês já ouviram falar em bad trip? Tem uma bad trip aí, você não precisa... Geralmente, a gente vai chegar nisso. Eu vou falar os pontos que você precisa pensar e você precisa desenvolver para essa autoestima realmente existir, tá? É preciso entenderem o que é autoestima. E eu vou dizer para você que estão te ensinando do jeito errado. E um dos jeitos errados é falar isso. Olha, você precisa ter autoestima altíssima, mas ao mesmo tempo você não precisa olhar o que você tem que melhorar. Você só aceita aquilo. Você não melhora nada. Você se aceita como você é. E é muito diferente você entender o que você é de verdade e entrar num ciclo de melhora para que essa autoestima seja impactada e você simplesmente aceitar que aquilo é do jeito que é, tá? Por quê? É aí é que entra. Geralmente, a gente consegue melhorar o que incomoda a gente. Só que quando você escuta assim, olha, só mentaliza, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, não vai. Então vocês também vão entender de onde que veio tudo isso, tá? Se você quer... Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Não dá pra você melhorar a sua autoestima. Não dá pra você melhorar a sua autoestima se você ficar num ambiente de autopreservação. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebi muita mensagem aqui com relação ao workshop Estilo com Propósito e até ao Faça Você Mesma, de meninas, com medo do que poderiam encontrar. O que é isso? Autopreservação, né? Então, assim, eu não olho o que eu não preciso melhorar, porque isso me autopreserva, mas eu continuo com a autoestima lá embaixo. Eu continuo achando aquilo, eu continuo me achando imprestável, uma grandíssima de uma porcaria, só que eu não tenho o quê? Movimento e coragem para sair desse ambiente de autopreservação, para olhar o que precisa ser olhado para melhorar. E é um processo, gente, é um processo, né? É esse que é o ponto. A Milena colocou algo importantíssimo aqui, que tem que ter discernimento do que deve ou não ser aceito. Exatamente, é aí que mora. Até a Letícia colocou, aluna querida nova, bingo, é aí que mora a questão. Então, olha que coisa, olha que loucura que a gente vive hoje. Você, ao mesmo tempo, vive sendo, né, bombardeada com essa história da autoestima, né, pra você pensar sobre isso. E aí, quando você pensa sobre isso, você fala assim, nossa, cara, eu não tenho autoestima. Por que eu não tenho autoestima? Porque eu acho que não presto pra nada. Mas aí, quando você olha o que você precisa melhorar pra prestar pra alguma coisa, te falam assim, ai, não precisa. Você é incrível como você é. Se ame como você é. Eu estou te falando o quê? Que isso vai te levar para, na verdade, uma autoestima mais baixa ainda, minha querida. É esse que é o ponto. Tá? E aí, da onde veio
essa história, né? De eu pensar nisso também. Então, olha isso, eu olho os sinais, gente. Eu sempre olho os sinais aqui da minha vida, tá? Estou sempre muito atenta a isso. Além de vocês terem me falado isso, eu vivi 2 sinais. 2 sinais importantíssimos. Eu já vou contar um defeito aqui meu já de cara, tá? Pra vocês entenderem, porque um dos sinais tem a ver com isso. Eu fui fazer um tratamento, e vocês sabem que eu tenho muito problema de coluna. Você fala aqui, né? Problema de coluna, tal. Da onde vem meu problema de coluna? Eu tenho bruxismo. Da onde vem o bruxismo? De raivas contidas. Esse que é o ponto, né? E aí, o que são raivas contidas? Eu tenho um problema comigo mesma, prepara pra isso, eu me cobro demais, gente. E eu me cobro demais desde criança. Eu me cobro demais desde criança, desde muito pequena. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha febre antes de ter prova. Eu vou falar de novo. Eu tinha febre antes de ter prova. E isso não vinha dos meus pais, tá? Não vinha dos meus avós, não vinha dos meus tios que moravam comigo. Era a minha pessoa com a minha pessoa, eu comigo mesma. Eu não aceitava média. Era inaceitável para mim. E aí, eu já sei disso, tá? Então, assim, claro que a minha fisioterapeuta é muito fofa, muito maravilhosa, ela que falou o que ela me falou pra me ajudar. Aí ela achou um ponto como é que fala? De nozinho, tal, né? Dessas coisas. Ela falou assim, nossa, Vivi, olha, você tem um nozinho aqui específico num lugar que é muito de uma pessoa que se cobra demais. E aí ela começou a falar, tem muita coisa aqui. Nossa, tarana, tarana. E aí o que acontece? Eu tenho dois caminhos pra resolver isso, certo? Imputar a mim mesma isso, como se fosse uma qualidade assim, imutável, né? Ai, é isso, chicotinho. Ou falar assim, cara, por que isso acontece? E como eu resolvo isso? Eu vou dar um antídoto. E aí é que mora o negócio da autoestima. Porque essa moça começou assim, essa fofa começou assim pra mim, né? Ela é uma querida mesmo, ela é muito fofa, aquela pessoa fofa, ela é fofa. Ela começou assim, ai, Vivi, e ela fala fofa. Ai, Vivi, sabe o que acontece? Você precisa se amar mais, você precisa ser menos cruel com você. Eu virei pra ela e falei assim, olha, eu adoro o seu trabalho, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu estou tentando fazer isso há 37 anos. Acredite, eu estou tentando. Mas eu fiquei muito feliz de saber que eu achei o antídoto. Eu achei o antídoto. E aí é que tá. Qual é o ponto, gente? Eu olhei para um problema meu, que era uma autocobrança muito, né, elevada, e falei, como eu melhoro isso? Como eu melhoro isso? Eu melhoro com processos que vão me mostrar o que, naquele momento, eu fiz de errado naquela ação, né? O que eu poderia ter feito melhor? É uma pergunta que eu me faço constantemente. O que eu poderia ter feito melhor? E de forma prática entender o que está e o que não está ao meu alcance. O que eu consigo fazer agora e o que eu não consigo, o que eu preciso desenvolver. Não vai adiantar eu ouvir de uma pessoa fofa, não, você precisa se amar mais, você precisa fazer o que você precisa. Olhar no espelho e dizer o quanto você é incrível. Eu posso ser única, assim como eu acredito que você é. Mas incrível. Eu preciso entender que existem pessoas mais incríveis do que eu na vida. E não tem nada de errado com isso. Muitas de vocês que estão me ouvindo aqui são muito melhores do que eu em muitas coisas. E eu sou muito melhor em outras coisas que eu tô aqui ensinando pra você, certo? E isso é a vida. E isso é que é a vida. Inclusive mora aí, neste lugar, né? Mora aí neste lugar, de você entender, olha, eu sou uma pessoa com qualidades e defeitos. E como eu lido com esse defeito? Como eu lido com isso? Entendendo que estou sendo algo e não sou algo, né? Isso também vou falar mais sobre isso aqui. Mas a autoestima, gente, então o que ia adiantar? Ia adiantar eu naquele momento que a Cláudia tá rindo, né, Cláudia? Porque eu vi aqui também que você tem este pequeno problema. Então ia adiantar? O que eu quero trazer pra vocês? Então esse foi um sinal que eu tive. Ia adiantar eu entender esse problema? Olha, eu sou uma pessoa que me cobra pra caramba, se cobra demais, quer sempre estar melhor, nananana. E ficar olhando no espelho e falando para mim, Vivian, você precisa se auto-amar mais, você precisa ser menos cruel com você. Não! Eu tenho 37 anos, eu sou assim desde que me conheço por gente, tem essa característica que estou tentando mudar.
Como é uma forma que eu faço para melhorar isso? Pensando em formas práticas. Como eu melhoro isso? É algo que eu sei que me faz mal. Não é saudável. Como eu faço para melhorar isso? Achei um antídoto. Olha, toda vez que eu fizer alguma coisa que eu acho que pode ser melhor, a partir do momento que eu terminei, eu vou fazer a minha listinha de coisas que eu consigo melhorar sobre isso imediatamente e coisas que eu não tenho controle e não vou conseguir. Acabou. Esse foi um sinal. O segundo sinal que eu recebi, na verdade, o sinal 0 foram as mensagens que eu recebi aqui sobre essa história de medo de medo de se melhorar, medo do que poderiam encontrar. Isso é autopreservação que mina a sua autoestima. Essa que é a verdade, tá? E eu também vou falar um pouco sobre essa autoestima, qual é o limite de você ficar pensando nisso também, tá? Que entra nisso também, de você ficar mentalizando. Bom, vamos lá. O segundo sinal que eu tive foi, eu fui dar um passeio com o Ping Whisky aqui no domingo, fomos dar um passeio maior aqui no bairro, gosto de andar pelo bairro, não sei se vocês gostam de fazer isso, como se fosse uma exploração como um turista, assim, sabe? Eu gosto de andar. Aí peguei Ping Whisky e fui andar. Aí eu achei uma sorveteria nova aqui no bairro. E aí eu falei pro Luiz, quando ele chegou da igreja, eu falei, Luiz, vamos à tarde tomar um sorvete neste lugar juntos? Vamos, voltei pro lugar com o Luiz, a gente foi tomar sorvete. E aí tinha uma placa, uma parede enorme, uma parede inteira da sorveteria, gente. Escrito uma frase assim: sonhe, sonhe muito, sonhe até que seus sonhos se tornem realidade. Falei, Luiz, olha a mentira que tá escrito ali naquele lugar, daquele tamanho. O Luiz falou, meu Deus do céu, como é que mentem pras pessoas desse jeito? Por que eu tô falando disso para você? Porque não vai adiantar nada você ficar sonhando com uma melhora sua, né? Claro, como colocou a Milena aqui, o que você consegue melhorar de forma pragmática, né? Por exemplo, eu não consigo diminuir de tamanho, gente. Eu tenho 1,73 m, gostaria de ser mais baixinha. Não é possível, eu não consigo me diminuir, né? Então, assim, vai adiantar ficar pensando nisso? Não, não é disso que eu tô falando. Não adianta ficar sonhando. Ai, Senhor, eu gostaria de ser mais baixo. Não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Então, o que é um sonho que pode se tornar realidade? Um sonho que vira algo pragmático. O que é algo pragmático? Um plano. Eu tenho o sonho de conhecer Nova York. Como é que eu faço para chegar em Nova York? Aqui de São Paulo, a gente precisa o quê? Pagar um avião, não é verdade? A gente precisa pagar um avião, olhar a estadia, ver o orçamento para isso, entender quanto de dinheiro eu tenho que guardar para isso, entender por que eu tenho um sonho de conhecer Nova York, por que eu quero estar lá. Então, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para chegar nisso, não é verdade? O que a gente faz? Então, se eu ficar só sonhando que eu quero ir para Nova York, eu não vou chegar em Nova York. Não vou. O que aconteceu? Eu sei que eu passei por isso. Eu paguei a minha viagem, gente. Eu paguei em dólar a minha viagem. O que é mais pesado, tá? Não adiantou nada eu ficar lá. Ai, mentalizando, sonhando, quero ir pra Nova York. Não, não é verdade, isso não vai acontecer, tá? Desculpa, logo na terça-feira te contar que sonhar, né? Sonhar não custa nada, mas também não te leva a lugar nenhum, no fim das contas. Se aquele sonho não vira uma atividade de fato, então, por exemplo, Vivi, eu tenho um sonho de ficar bem vestida para a minha vida. Eu tenho um sonho de encontrar meu estilo pessoal. E aí eu pego e te dou o antídoto, você fala, ah, não. Eu queria mesmo uma pílula mágica. Eu queria mesmo que o gênio do Aladim chegasse e fizesse assim, ó. E eu, pá, melhorasse. Gente, a vida real não é assim. E isso também mina a sua autoestima, né? É esse que é o ponto. Olha lá, a Cláudia colocou sonhar em perder peso e não fazer nada pra isso acontecer. Você vai fazer o quê? Você não vai perder peso, você vai ficar lá mentalizando. Eu já tentei, gente. Eu tentei a minha adolescência inteira. Não adiantou nada. Só adiantou a hora que eu fiz dieta e exercício. Vou falar pra vocês. Não adiantou. Eu já testei, tá? Então agora, com esses sinais dessa parede escrita sonhe, 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 até seus sonhos se tornarem realidade, ou mentalize, mentalize, mentalize que a sua autoestima vai melhorar. Por quê? As pessoas ficam aqui falando de autoestima, mas elas não te falam como você melhora essa bendita dessa autoestima, e elas não te falam nem que não é nem tão importante você ficar pensando nela, tá? E tem uma terceira coisa que confunde vocês. Antes de chegar nesses pontos, eu preciso só concluir esse, que eu lembrei aqui de um ponto que eu marquei até em outra cor pra não esquecer. Autoestima não tem a ver com a autoimagem, mas uma influencia na outra. É importantíssimo você entender isso.
Porque existem mulheres maravilhosas, lindas, não tem, é indiscutível, gente. Ontem eu tava falando sobre beleza no Stories, eu vou continuar essa conversa. Sabe aquela pessoa que é indiscutivelmente bonita? Ponto. Não você não vai uma galera olhar aquela pessoa e falar assim, eu não sei. Eu não sei. E eu não tô falando de padrão de beleza, eu tô falando, tem gente que é bonita. Ponto. A gente olha e fala assim, a gente já acha que por ela ser bonita, a autoestima dela é ótima, o que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E eu sei disso, eu tive uma conversa muito legal com uma cliente minha, que ela me mostrou algumas amigas dela falando, olha, Vivi, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa, que pessoa nanana. Você não tem noção, a autoestima dela é péssima. 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 Só que você cuidar da sua autoimagem influencia sim na sua autoestima. Então, entendam isso. Não é uma verdade que todas as pessoas que são lindas e maravilhosas aos nossos olhos têm uma autoestima ótima, mas a beleza e a força da beleza ajuda na sua autoestima. São coisas que uma pessoa, eu vou falar de novo, uma pessoa bonita não necessariamente tem autoestima, mas uma pessoa que quer melhorar a autoestima, vale a pena olhar o aprimoramento da autoimagem. E a gente vai chegar nisso. Eu vou chegar aqui nesses 3 pontos que eu estou doida pra falar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa que vocês falaram. Olha lá, Letícia falando que tem 10 anos a mais e pensa como eu. Cecília, você escreveu uma coisa aqui que eu não entendi. Vamos lá, depois escreve de novo pra mim, Cecília. No final é tudo sobre autoconhecimento, falaremos sobre isso, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Gente, entendam uma coisa. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Então a primeira coisa que você tem que entender é que ter uma autoestima boa passa por não pensar muito nisso. Esse é o 0, tá? Não pensa muito nisso. Vocês vão ver por quê. E eu acho que o fato das pessoas ficarem te perguntando isso o tempo todo, na verdade é um pé no saco, né? E aí isso puxa para o segundo ponto. Pessoas pé no saco. Sabe aquela pessoa perfeitinha demais? Que você tem até um certo ranço dela? Porque é um saco mesmo, gente. Gente que parece muito perfeita não é legal. É um porre. E aí, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês nessa live. Eu vivo falando pro pessoal aqui que trabalha comigo, com o David, que tá até aqui na live, com a Andressa, falo com o Luiz, falo com o Kael, falo com outras pessoas que eu conheço intimamente. Eu sempre pergunto assim, você me acha chata? Você me acha uma pessoa chata? Porque às vezes eu me acho meio chata, né? Eu acho meio porre. Por quê? Porque eu gosto de falar de coisas profundas, eu não gosto de falar de coisas superficiais, né? Mas quando eu li sobre isso, essa história da autoestima, e que na verdade as pessoas chatas são as perfeitinhas, talvez, a minha impressão de chatice more aí, né? More exatamente neste lugar. Porque algumas de vocês mandam umas mensagens pra mim achando que eu sou uma pessoa perfeita. Gente, pergunta pro Luiz se eu sou perfeita. A minha avó fala assim, olha, vai comer um quilinho de sal com aquela pessoa? Você quer conhecer mesmo? Vai comer um quilinho de sal. Você já ouviu isso? É um conselho de minha avó, né? Eu já comi alguns quilos de sal com o Luiz. Alguns quilos de sal. Agora, em agosto, fez 12 anos que a gente mora junto. Então, vocês calculem o quanto de sal já comemos junto. Quando a gente fala assim, come um quilinho de sal com aquela pessoa, é o quanto de quilinhos de sal, literalmente, gente. Sal, você comeu, você compartilhou com aquele ser, né? E aí, o que acontece? Eu acho, e eu cheguei a essa conclusão, que eu tenho a impressão que eu sou um porre, principalmente aqui na internet, porque eu mostro muito pouco dos meus defeitos, né? Eu mostro muito pouco, mas tenho muitos. Eu sou uma pessoa que acorda com um bom humor insuportável. Então, eu tenho que me policiar, né? Porque o Luiz não é essa pessoa. Então, vocês imaginam o quanto isso é chato pra ele. Que coisa desagradável, né? Mas esse que é o ponto. E olha que coisa louca. A gente quer desenvolver a nossa autoestima e a gente acha que pra ter uma autoestima alta, a gente tem que ser perfeita. E o que eu tô falando pra vocês? Cara, aceita a sua imperfeição, porque gente perfeita é um pé no saco. É um pó, não é um saco, gente. Fala, não é um saco. Uma pessoa perfeita é um saco. Aquela pessoa que você fala assim, 0 defeitos. Gente,
Nunca tinha caído essa ficha. Quando eu tava estudando esse conteúdo é que eu falei, caraca, é isso! É por isso! Gente, sabe aquela pessoa... Sabe o... Tinha um personagem do Cartoon Network que era um cara que falava, oi gata, oi gata, oi gata. E o que acontecia com as gatas? Elas achavam ele um porre, porque ele era um saco. Porque ele era o perfeitão, ele era o fortão, ele era o que tinha o maior topete, ele era o mais inteligente, ele era o mais soberbo. É um saco. Então, você não vai desenvolver sua autoestima achando que você tem que ser perfeita. Porque não existe isso. E Johnny Bravo, obrigada, Cecília. O que acontece? Uma pessoa perfeita é uma pessoa chata. Chata. Então você não precisa ser chata, tá? E me desculpe se eu pareci chata pra você. Mas aí morou o meu problema. Eu achava que eu era chata. Eu falei, gente, tá muito chato esse meu Instagram. Tá muito chato a minha rede social. Porque eu mostro muito pouco dos meus defeitos. E eu tenho muitos. Um deles já contei aqui pra vocês. Vou contar outro até o final dessa live. Vou contar mais defeitos meus aqui nessa live. O segundo ponto é você achar que você melhora qualquer coisa em você mesma, foi o que a gente já falou. Mentalizando, que é o exemplo que a Cláudia até colocou aqui. Se você acha que você tem que emagrecer, não vai adiantar ficar mentalizando. Vai fazer alguma coisa pra isso, né? Vai fazer alguma coisa, Cláudia, se eu fosse chata, ela não estaria aqui. Vai fazer alguma coisa pra melhorar isso, criatura. Isso vai fazer o quê? A sua autoestima melhorar, porque você fez alguma coisa, você desenvolveu uma habilidade, né? Então, não, se você ficar lá, vou dar um outro exemplo, que é muito maluco, né? Você quer melhorar a autoestima e você fala assim, eu preciso ser uma pessoa melhor pros outros. Aí você só fica pensando nisso, eu preciso ser uma pessoa melhor pros outros. Eu preciso ser uma pessoa melhor pros outros, eu preciso ser uma pessoa melhor pros outros. Eu preciso ser uma pessoa melhor pros outros. Você fica mentalizando isso, não vai adiantar nada. O que você faz? Cara, vai numa igreja, pergunta pra alguém da igreja. Vocês estão fazendo alguma missão hoje? Vocês precisam de ajuda pra levar comida pra alguém? Pra ouvir alguém da rua? Ou às vezes, eu fui num jeito mais difícil. Às vezes, o seu marido precisa de 3 minutinhos de atenção, só 3 minutos, pra você pegar o bendito do celular. É difícil fazer isso, gente. E deixar de lado e ouvir a pessoa de verdade. Você pode ser uma pessoa melhor assim. Olha que coisa incrível. Não é incrível? É incrível, né? Então não vai adiantar você ficar mentalizando. Eu quero ser uma pessoa melhor. Como você vai ser uma pessoa melhor? Como é que você vai fazer isso de verdade? Na ação, né? Esse que é o ponto. E a Letícia falou uma coisa importante. Nas redes sociais ninguém mostra tudo. Não mesmo, gente. Se mostrar tudo, vocês vão embora, né? Essa que é a verdade. Então, não adianta, você achar que autoestima só vai conseguir sendo perfeita, porque gente perfeita é chata, é um porre, então não queira isso pra sua vida. E 2, só mentalizar não vai adiantar nada, tá? Você precisa se colocar em ação pra isso. E o terceiro ponto é você entender que a autoestima, portanto, é autocuidado. É autocuidado. Por isso tem essa questão da imagem, que eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre autocuidado quinta-feira, anota aí, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas o autocuidado, na minha opinião, mora em evolução pessoal, né? Claro que tem, e é sempre uma união, gente, de alma, espírito e corpo. Alma, espírito e corpo. Autocuidado precisa estar permeado nestes 3 lugares. Tá? Então não é só autodesenvolvimento intelectual e espiritual, tá? Que você também pode virar um porre, você pode virar uma pessoa soberba. Então é você entender, quando gente, o mundo material é importante pra gente entender exatamente isso, na minha humilde opinião. Se você não concorda, por favor, escreva aqui. Ou se você concorda, por favor, coloque seu ponto de vista. Por quê? O mundo material é onde a gente tem isso aqui, ó. Que o David perguntou, isso se reflete no vestir? Sim! É aí que entra a questão do porquê a autoimagem, ela impacta na autoestima. Tem algumas meninas que me mandam assim, nossa, Vivi, é muito legal isso que você tá falando, porque eu entendo que você fala de não pintar a unha e tudo mais, mas pra mim é um momento muito importante de melhora e de entendimento, porque assim, a unha pintada pra algumas meninas mostra que elas estão se importando com pelo menos alguma coisa delas que às vezes elas não têm tempo de fazer.
fazer a sobrancelha, ter um cabelo legal, né? É isso, é o externo impactando no interno, mas entendendo que o autodesenvolvimento mora nesses 3 lugares: alma, espírito e corpo. Então não adianta você só ser um intelectual mala, que você vai ser, na verdade, um soberbo ou uma soberba, falando que as outras pessoas que cuidam do corpo são pó. Ai, não, que pessoa vazia. É você que tá sendo vazio de novo esse lado também, né? Mas também você só olhar um dos lados, né? Você só olhar o lado o externo vai trazer um desequilíbrio. Por isso que não necessariamente uma pessoa que é maravilhosa esteticamente tem um problema de autoestima. Porque existem outras coisas que ela precisa olhar também. E ela não está olhando, tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte: o caminho dessa história da autoestima e de autoimagem, de autodesenvolvimento, é o oposto da vaidade e da soberba. Porque a vaidade e a soberba moram nesse lugar da autopreservação. Quando você se coloca acima das pessoas, eu estou aqui no meu altar, né? Eu estou aqui no meu altar, onde eu não ligo para coisas mundanas. Você tá sendo um chato também, você tá sendo soberbo, você tá sendo vaidoso. Então, muitas meninas colocam aqui pra mim: eu não tenho vaidade. Que bom que você não tem vaidade, isso é bom, tá? A vaidade, na verdade, te leva pra um lugar péssimo. A soberba precede a ruína. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então, que bom que você não tem vaidade. Só que entenda, você se cuidar é você desenvolver a sua autoestima, tá? Entenda uma coisa. Quando a gente fala que a gente ama alguém, então não é auto-amor, tá, gente? Então não é auto-amor. Aí eu também fiquei pensando em como eu falei sobre isso no workshop Estilo com Propósito, que eu falei, né? Que Jesus fala pra você: amar ao próximo como você se ama. Só que o que acontece? Você não pode inverter a ordem das coisas. Primeiro você ama as pessoas. Se você amar as pessoas, você vai querer se autocuidar para elas. Então, autoestima é autocuidado, gente. É autodesenvolvimento. Eu quero ser melhor para a outra pessoa. É aí que mora essa história do amar ao próximo. Não é ficar lá se autoamando, olhando no espelho, falando: sou maravilhosa. Não é isso, não é isso. Por quê? Vocês já ouviram aqui que amar é você estar com alguém, é escolha. Amor para mim é escolha. Porque amar alguém é você estar com aquela pessoa, apesar dos defeitos dela, mas com um compromisso também de ajudá-la a ser melhor. Não de condená-la porque ela não tem o que você quer, mas ao mesmo tempo aceitando que não existe perfeição. O casamento é a junção de 2 almas imperfeitas, de 2 pessoas imperfeitas que estão tentando se aperfeiçoar para o outro. Por isso que o amor não é egoísta. Por isso que na Bíblia tá falando: o amor não é egoísta. 1 Coríntios 13, gente. Ainda que eu amasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Porque o amor não é egoísta. O amor não é... Por que quando a gente fala assim, o amor não é egoísta? É disso que eu tô falando. Você se aprimora e você se autocuida para amar alguém melhor do que você seria capaz. Então você desenvolve paciência, você desenvolve temperança, você desenvolve doçura, você desenvolve suavidade, você desenvolve porque você quer, porque você ama o outro. Eu vou mudar essa frase. Então autocuide de você o suficiente para você ser bom para amar alguém. E aí, vem uma outra frase que eu ouvi uma vez, assim, ao Léo. E desde que eu ouvi, eu penso muito nela, que é: se preocupe mais em ser uma pessoa interessada do que uma pessoa interessante. Só que eu acho que um não anda sem o outro, né? Um não anda sem o outro.
Porque uma pessoa interessante não é necessariamente uma pessoa sem defeitos. Uma pessoa interessante é uma pessoa que se autocuida, que tem assunto, que se interessa ao mesmo tempo, né? O ser interessante que morre em si mesma, aí você vira aquele porre, você vira soberba, você vira pessoa chata, né? Então, se esse ser interessante não andar, não caminhar com seja uma pessoa interessada, não vale a pena. Não vale a pena, né? Esse que é o ponto. É o que eu concordo com a Cecília. O que torna uma pessoa interessante é ela ser interessada. Por quê? Uma pessoa que se interessa pela outra pessoa sai de si mesma, como colocou a Cecília, e se auto-melhora, se auto-cuida para o outro. Então ela se torna uma pessoa naturalmente interessante. Ela se torna naturalmente uma pessoa o quê? Amável. E quando é uma pessoa amável, é uma pessoa que queremos amar. É esse que é o ponto. E aí vocês ficam pirando nessa história de autoestima como se fosse um auto-amor maluco, né? Que é falado desse outro jeito. Ai, se ama a si mesmo, desse jeito que você acha horroroso. Você sabe que você sabe que tem um monte de coisa pra melhorar. Ai, mas é assim mesmo, não é? E fora que a pessoa começa a usar de desculpa disso. Vocês já viram isso? Nossa, o Luiz tem uma raiva disso que é muito engraçado. É até engraçado, né? A pessoa que fala assim, eu tenho alguns amigos que fazem isso, ele dá risada. Ai, sabe o que que é? É que eu sou escorpião com ascendente em gêmeos, sabe? É assim mesmo. Ai, é porque eu sou melancólica. É por isso. Ai, é porque eu sou compulsiva. Aí a pessoa usa o defeito não pra se auto-aprimorar, não pra se auto-cuidar, mas pra usar de justificativa das cagadas que ela tá fazendo. Não tem como ter autoestima assim, gente. Não tem como. Você usa de justificativa as coisas que você vê em você que são ruins. Né? E tá tudo bem a gente saber que tem defeitos, inclusive, que serão dificílimos de ser melhorados. Dificílimos de ser melhorados. Quer um exemplo meu? Falei que eu ia falar mais coisas, já vou até trazer, né? Eu não funciono bem à noite, gente. Nunca funcionei. Eu sou a pessoa que eu ia com os meus amigos em festa na faculdade e eu dormia na festa. Aí eu chegava às 5 da manhã em casa, minha mãe achava que eu tava lá na farra e a galera tava na farra e eu procurei um quarto na casa que tava tendo festa pra dormir. Eu fiz muito isso. Então, desde criança, eu não funciono bem à noite. Eu fico mais cansada. Isso é um defeito? Eu não sei se isso é bem um defeito. Mas eu não vou ser a pessoa mais agradável num turno da noite. Não vou, gente. A pessoa vai me contar coisa, eu vou esquecer. E eu preciso me esforçar muito pra lembrar de coisas que a pessoa me contou à noite. Muito. É muito difícil pra mim. Muito difícil pra mim. Então é uma questão minha. Só que não vai adiantar eu usar de muletas. Tem alguma coisa que só dá pra fazer à noite, eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que ser mais atenciosa. Eu vou ter que colocar assim, né, assim, muita energia naquilo, se aquilo só pode ser feito à noite. Vai doer? Muito. Pode ser que eu não faça da melhor forma? Pode. Vale a pena eu entender isso? Sim. E é isso. Não é assim, ai, o mundo me aceite assim. Não é isso, gente. Não é disso que eu tô falando. Só que a gente achar que isso acontece, mina o quê? Aquela bendita daquela autoestima. Né? Então esse que é o ponto. E aí, enquanto você ficar nessa questão de o problema é que você não se ama, eu vou dizer pra vocês, essa autoestima não vai ser desenvolvida. Porque quando a gente, é o que eu falei, é a lógica de quando você ama alguém e quando você cuida de alguém, pras mães principalmente vão entender, o que você quer pro seu filho? Você quer o melhor pra ele. Se você quer o melhor pra ele, quando ele faz alguma coisa errada que vai colocá-lo numa situação perigosa, você faz o quê? Você corrige. Então, se eu falo pra você, autoestime-se, tenha algo para estimar em si mesma. Desenvolva isso, tá? Desenvolva isso. E entenda que ser única é diferente de ser especial. Todo mundo é único e todo mundo tem sim alguma coisa a oferecer, isso eu acredito. Como eu falei, tem várias pessoas aqui que estão contribuindo, Cecília aqui contribuindo super. Com certeza ela sabe muito mais de outras coisas do que eu, até pela profissão que ela tem, que eu sei qual é, que ela tá fazendo uma transição de carreira. Óbvio que ela sabe mais coisas do que eu em outras coisas, mas eu sei outras coisas que Cecília não sabe. E estamos aqui trocando. Certo? Então, mora muito mais aí, de entender que no fundo ninguém é tão especial assim, mas que na verdade todo mundo é único o suficiente, né? Que você é único, o que é diferente, tá? Então, gente, a ordem precisa ser preservada.
tá? Primeiro você ama o outro a ponto de querer se cuidar para servir essa pessoa ainda melhor, tá? Ame aos outros e se cuide sempre. É aí que mora o segredo da coisa. Então, eu vou falar pra vocês usarem a seguinte pergunta. Em vez de vocês me mandarem assim: ai, Vivi, como eu aumento a minha autoestima? Ai, Vivi, eu tenho medo de fazer o estilo com propósito, faça você mesma. Porque eu tenho problema com a minha autoestima. Muda essa pergunta pra você, pra essa daqui, ó. Como eu posso ser uma pessoa melhor? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Acredite, isso vai impactar nessa história dessa autoestima, tá? E talvez, eu não tenha problema com a autoestima por isso, porque eu tô o tempo... Então, no fim das contas, o que era um defeito dessa história da autocobrança, eu transformei em algo que fez com que a minha autoestima não fosse abalada. Eu tô sempre preocupada em como eu posso fazer isso melhor. Então, essa culpa que eu sentia, né, eu já tô falando até no passado, de, ai, gente, ai, não, ai, que, ai, o que eu fiz de errado? Passou pra, o que eu fiz de errado de forma pragmática e o que eu posso melhorar? Próximo. Workshop estilo com propósito. O que fizemos de muito bom? O que fizemos de muito ruim? Como faremos para melhorar? O que é possível e o que não é? Neste momento. Isso é um ciclo de entendimento, de auto-melhora o tempo todo, de autocuidado real o tempo todo, tá? E entender pra vocês o que é o autocuidado. Então, eu acho que esse é um dos meus piores defeitos, gente, essa autocobrança sem propósito, sabe? Tipo, porque isso cai numa soberba, isso cai numa vaidade. Ai, não podiam ver os meus defeitos. Não, entendeu? Então, o que você transforma isso de, caraca, dado que cometi esse erro, como é que eu faço pra resolver isso? Dá pra resolver isso? Quero resolver isso? Faz sentido? Será que é aí que mora realmente o problema da coisa? Será que mora? Gente, várias alunas falando assim, eu atraio vocês. A gente se atraiu, né? Então esse que é o ponto. Um chicotinho que não tem ação não vai me levar a nada. Nada. E é autopreservação, tá? E entenda que está tudo bem alguém saber mais do que você. É muito legal, inclusive, né? Isso eu vou falar pra vocês que é uma qualidade minha. Eu gosto disso. Eu gosto de estar num ambiente onde eu me sinto burra. Gosto de ver pessoas que sabem mais do que eu. E de conviver com essas pessoas que sabem mais do que eu. Gosto disso, de me sentir burra. E tá tudo bem isso. E aí o que acontece nesse ciclo da autoestima e da autopreservação? A gente fala assim, eu quero ter uma autoestima melhor. Ah, tá bom. Que é o que eu falei que vocês têm que mudar para como eu posso ser uma pessoa melhor. Então, não é ficar se comparando. Só se comparar gera um desespero absurdo. É usar aquela pessoa como uma meta. Como, olha, eu quero chegar neste lugar aqui. Quem é essa pessoa? Por que ela é melhor do que eu? O que ela tem de melhor? O que eu consigo desenvolver? O que eu não consigo? Então, se você é uma pessoa que tem problemas com isso, eu não gosto de estar num lugar onde tem gente mais inteligente do que eu. Provavelmente você tem problema de autoestima. Porque se isso te ofende, não vai adiantar você ficar se autoamando, olhando no espelho pra ficar inteligente, pra chegar onde ela tá, né? Não vai adiantar. Nada. Nada. O ideal é você usar, como a Cira colocou, a inspiração dessa pessoa melhor pra subir de nível. E aceitando, gente. Sabe aquela história? David, me ajuda. Quem falou, eu só sei que nada sei? Eu me confundo nos filósofos. Quando um filósofo fala isso, eu sei que nada sei, o que ele tá falando com isso? Na minha opinião, claro que tem outras coisas, né? Mas a primeira coisa que veio à minha mente quando eu ouvi essa palavra, essa frase foi: cara, tem tanta coisa pra saber que eu preciso aceitar que eu tenho que escolher o que eu... Sócrates, obrigada. Eu preciso escolher o que eu quero saber e aceitar que não saberei nada ainda assim, que é muito pouco.
É muito pouco. E ainda assim eu posso fazer muito. Só que não é me autopreservando. Não é me autopreservando. Não é. Não é. Tá? É esse que é o ponto. É aceitando os seus defeitos. Que é o que eu falo para as minhas alunas. Você mudar o que você tem capacidade e que é possível ser mudado e aceitar o que você não pode mudar e bola pra frente. É muito diferente eu te falar isso de eu falar assim, ai, se ama como você é. Eu nunca vou te falar isso. Nunca vou te falar isso. Eu não tenho o direito de falar isso pra você. Porque você pode sim achar que você é uma porcaria em alguma coisa e querer melhorar. E é aí que mora a história do autodesenvolvimento. Mas sabendo e aceitando que existem limites, né? Então, quer ver um exemplo, gente, muito legal? O Luiz, meu marido, ele é louco por velocidade, por motor, já falei isso 1 milhão de vezes aqui. E ele é um cara que ele gostava de Fórmula 1 e de corrida de moto, né? Inclusive, somos fãs aqui de Valentino Rossi. Você que vê isso, me conta aí. Aí, qual que é o ponto? Pra você ser um bom piloto de moto, uma das características muito legais pra você ter é você ser uma pessoa pequena, você é um menininho mignon. Um menino mignon. O meu marido tem 1,86 m e tem uma estatura grande. Qual é a probabilidade dele ser um bom piloto de moto e ter conseguido chegar ali? Muito pequena. Muito pequena. Então a pessoa tem que aceitar isso. Peraí. Até onde eu posso ir com essa profissão? Ou, outro exemplo. Se ele quiser ser piloto de helicóptero, você tem que ter um peso específico. Então você precisa, para você pilotar helicóptero, ser magro. Você não pode ser um piloto de helicóptero gordo. Por quê? Porque existe uma funcionalidade daquele equipamento. Aí você quer abrir mão disso? O que é mais importante para você? Ser piloto de helicóptero ou não? Ou continuar com o peso que você tá? E aí você escolhe as batalhas, como colocou a Cecília aqui. Né? E aí você escolhe as batalhas. Graças a Deus, David colocou aqui, né? Que ele é o cara que gosta de betoneira a avião. Dentro desse assunto, existem muitos outros que ele não precisou abrir mão, ele não precisou ficar, eu não sou pequeno, não posso ser piloto. E o Valentino Rossi é um cara que eu falei aqui, que ele superou isso. Gente, o Valentino Rossi é alto e ele é, vocês me desculpem, o melhor piloto de todos os tempos da moto. Sinto muito. Mas eu sei que tem outros caras, tem Mark Marques, tem outros. Mas o cara superou isso, ele é gigante, ele é alto pra caramba e ele conseguiu superar isso. É uma mega superação, isso tem que ser olhado. Isso tem que ser olhado e tem que ser valorizado. Esse que é o ponto, mas esse é o meu convite. Auto-melhora, autodesenvolvimento, entendimento do que pode ser melhorado e aceitação do que não vai mudar. Que é o exemplo que eu te dei aqui também, que eu sou alta. Vai adiantar eu ficar me martirizando porque eu não sou uma menina mignon? Não vai. Não vai. Olha lá, a Cláudia colocando. Meu marido ama Fórmula 1, correu de kart, mas a altura dele não comporta ser piloto de Fórmula 1. Nem cabe no carro. Não cabe no carro. E é isso, gente. E a gente não ficar se martirizando pelo que não é possível. Peraí, dentro disso, então, o que é possível eu fazer? E um outro exemplo, sabe, que eu ficava pensando, gente, eu passei por isso, eu acho que muitas de vocês devem ter passado também. Nós somos da geração, agora mais ainda, tá? Que aos 30 anos você tinha que estar realizadíssima, como se a sua vida fosse acabar com 31, né? E aí as pessoas ficam se culpando também. Ah, eu não cheguei onde eu queria aos 30. Aí agora minha vida acabou. Cara, o dono do KFC fez o KFC muito mais velho do que vocês possam imaginar. Também é uma outra... E daí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes existem limitações reais e existem limitações irreais. Existem limitações que você acha que existem. Então vale você ser também pragmática nesse sentido, né? Peraí, é uma limitação real, tipo isso que a Cláudia colocou. Olha, o meu marido não cabe no carro de Fórmula 1. Não vão mudar o carro da Fórmula 1, certo? Por causa dele. Floquinho de neve. Especial. Não vão fazer isso, gente. Não vão fazer isso. Então, beleza, vou fazer outra coisa. Isso é uma limitação real, tá? Outra limitação real que eu coloquei aqui pra vocês é eu querer ser a Sandy. Não dá, eu não tenho o tamanho dela. Eu tenho 23 centímetros a mais do que ela ou 20. Tá? E outra limitação são essas muito malucas que colocam. Ah, você não consegue mais prosperar depois dos 30. Ah, você só consegue ser feliz num trabalho estável. Ah, empreender
Ai, empreender para pessoas especiais. Uma mentira do empreendedorismo que te contam provavelmente é que a gente trabalha menos, né? Mentira, trabalha mais, absurdamente mais, tá? Absurdamente mais. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. É a síndrome da realização dos 30. Isso é uma coisa que te contaram aí e não é verdade. Assim como esse negócio do auto-amor, certo? E olha que coisa. O David colocou aqui, o cara do KFC, ele começou o KFC aos 62 anos. Só pode engravidar até 34. Bom, a minha bisavó teve filho até 49. E aí? Até 49. Outras coisas, entendeu? É a individualidade. Então toma cuidado para você não cair nessas falácias que existem aí outra limitação. Todo filho único é problemático. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Então cuidado também com as limitações que te colocam, que são só falácias e você tem que ver aí, vale a pena você colocar uma lupa aí pra entender se isso é realmente uma limitação, tá? A Cília me lembrou da frase que eu sempre falo, você não é todo mundo. Tem um lado maravilhoso disso, de você entender que você é única, e tem um lado bem complicado de lidar com isso, que é entender que você é tão única que tem coisa que não vai dar bom, não vai dar pra fazer. Então, o que eu faço bem? E o que eu quero aprimorar? Porque tem coisa também que a gente aprimora, tá? Meu lado analítico, por exemplo, não era algo que eu nasci com isso desenvolvido, gente. Eu sempre falo pra vocês aqui que eu fui muito incentivada às artes, né? Apesar de ser muito boa em matemática, eu não tinha um lado de análise, parte analítica tão apurado. Eu fui lá, eu ouvi isso eu fiz, sabe aqueles assessments que a gente faz? Vocês já ouviram falar? São testes que a gente faz nas empresas, né? Eu fiz um desse, a pessoa falou, olha, Vivi, você é muito boa iniciadora e pouca acabadora. Você é muito boa para iniciar, mas você é muito ruim para terminar. Tá, então o que eu faço com isso? Eu posso aceitar isso e a vida viver assim e eu usar isso como uma muleta, ou falar assim, não, eu quero desenvolver essa habilidade de continuar as coisas, de colocar as coisas no ar. E uma outra coisa que ela me falou foi para desenvolver o meu lado analítico, porque a atividade que eu fazia lá me exigia isso. Eu falei, cara, eu quero aprender isso aí. E aí eu fui lá e fui aprender, tá? Eu fui lá e fui aprender. É esse que é o ponto. Então não cai nessa balela. Então assim, e também tem coisa, gente, que você não vai querer aprender, que é o que o Sócrates falou. A gente aprender que só sei que nada sei, que tem coisas que não saberemos, tem coisas que não conseguiremos, mas não podemos desistir desse autodesenvolvimento, dessa melhora contínua, desse autocuidado real, que é o que vai levar a gente a tal da autoestima que ficam aí te falando, te perguntando e não te falam como fazer, né? Um monte de fica perguntando, ai, como é que está a sua autoestima? Fora essa mentira que queriam me contar aí um dia, que sua autoestima é baixa. Eu falo, que? Não, não é. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de outras coisas, mas a minha autoestima não é baixa coisa nenhuma. E eu entendi por que ela não era. A minha autoestima não era baixa por isso. Mas eu também entendi porque eu me achava um porre. Vamos lá. Aí, gente, eu quero aprofundar nessa questão do autocuidado na quinta-feira, às 9h11 da manhã. Isso também te mostra que não vou mais conseguir fazer live todos os dias. Então aproveite as lives que eu farei. A programação agora é segunda, terça e quinta, às 9h11 da manhã, tá? Segunda, terça e quinta, às 9h11 da manhã, certo? Infelizmente não vou conseguir mais fazer todos os dias, porque estamos aprontando outras coisas aqui. Então, o tempo, que é o quê? Escasso. É um recurso, gente. Todo mundo tem 24 horas. Eu não sei se você sabia disso também, é um defeito que eu tenho, né? Que compartilho com você. Então, a gente teve que escolher aqui se manter. A gente conseguiu manter o máximo possível de lives, 3 lives aqui. Porém, a minha energia vai para outro lugar, tá? Esse que é o ponto. A cara do profissional. Eu não sei exatamente do que Cláudia falou aqui. Então falaremos na quinta-feira. Vamos continuar este assunto, tá? Sobre autocuidado. Autocuidado e para você entender uma coisa, né? Vou até já começar a fazer a introdução da live de quinta. Que eu falei assim, que a beleza, né? Que a beleza que mora nesse lugar da autoimagem, muitas vezes, ela não é primordial para uma autoestima maravilhosa, mas você se cuidar por fora te ajuda na sua autoestima. E é soberba esse negócio de você achar que outras pessoas que se cuidam são inferiores a você por isso, tá? São inferiores a você por isso. Então assim, ó,
Muitas vezes, a beleza, que na verdade é uma força, vou falar sobre isso, ela é criticada por isso. Então não esqueçam que essa história do autocuidado, ela mora nesses 3 lugares, tá? Da alma, do espírito e da parte externa, do físico. E quando eu falo alma e espírito, eu falo sobre autodesenvolvimento, eu falo dessa parte intelectual, eu falo da parte espiritual, sim. Eu acho isso importantíssimo. Pra vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, quando eu fui fazer meu tratamento de enxaqueca, uma das coisas que o médico perguntava era exatamente isso. E eu não entendia porque ele perguntava isso. Vivi, você tem uma religião? Você acredita em alguma coisa? Como é que é a sua espiritualidade? Ele não queria saber qual era a minha religião, tá? Ele só queria saber se eu tinha isso desenvolvido. Se eu tinha isso desenvolvido. Ele também queria saber se eu ligava pra minha aparência no sentido de querer me cuidar. Eu não tô falando de padrão de beleza, eu tô falando de autocuidado, eu estou falando de estar bem, estar bonita, se sentindo forte, tá? Que são esses símbolos que vocês buscam em maquiagem, em pintar a unha. Por isso que pra mim não importa pintar a unha. É algo que pra mim não faz sentido, mas pra você pode fazer. Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, tá? E falaremos também sobre desenvolvimento intelectual, que aí é o espiritual, o intelectual e o externo. Não subestimem isso. Se você está com medo de ficar bonita, se você é uma das pessoas que teve medo de entrar no estilo como propósito, faça você mesmo, você me mandou isso vai te ajudar, tá? Isso vai te ajudar. Esse medo acontece porque essas coisas todas estão desfuncionais por aí e você tá achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas vai ficar tudo bem, tá? Então, espero vocês na próxima live. Muito obrigada, escrever faz parte disso que sou linda, aceitarei este elogio, também falarei sobre isso. Vou colocar o lembrete nos stories. Se ajuda, vou colocar o lembrete nos stories também. E agora eu entendi que Cláudia falou que era o meu psicólogo que me avaliou. Sabe o que aconteceu, Cláudia? Esse psicólogo, fico alerta também. Ele quis me encaixotar muito rápido. E aí isso me chamou a atenção também, sabe? Ele quis me dar um diagnóstico muito rápido. Eu falei, pera. E eu só estava conturbada. Eu só estava com uma cabeça conturbada. Por isso que eu falo disso também pra vocês, o quanto é importante a gente entender que uma cabeça conturbada leva a gente a lugares obscuros também, né? A lugares difíceis. Era só isso. Eu não tinha problema de autoestima, eu não tava com problema de TDAH, eu não tinha nada disso. Graças ao bom Deus, eu me conheci o suficiente pra quando ele me trouxe, as pessoas falavam assim, não, só disso, não. Não vem para cima de mim com essa história, não. Por isso que é importante a gente também se autodesenvolver e entender os nossos pontos que precisam ser melhorados. Porque daí quando alguém vem com alguma coisa e fala, é isso, você vai falar assim, não é. Não é isso. Vamos conversar um pouco mais, que eu acho que a gente precisa entender. Tudo é depressão, igual a Lela falou. Tudo é depressão. Às vezes é uma tristeza. Você tá só triste. Tá triste. Ando angustiada, ando triste com alguma coisa. É mais fácil entender o que é essa coisa. Muitas vezes não é depressão. Às vezes precisa de cuidado, tá? É o que a Cília colocou aqui, autoinvestigação. Certo? Autoestima mora nesse lugar. No fim das contas, o meu convite pra você é para de pensar muito nesse negócio de autoestima, preciso me amar, não é, né? Sai desse lugar e pensa assim, o que eu posso fazer pra ser melhor pra quem... Porque ama o outro primeiro. Ama o outro primeiro, né? Ame o outro primeiro, para você entender que você precisa se cuidar para amar o outro. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão te amar o suficiente pra você não ficar assim, ai, eu me amo, não posso mais viver sem mim, tá? Que esse lugar também não é nada bom. Não é nada bom. Pode ser um problema hormonal também. Leila, passei por isso também, foi tudo junto. Então um dia eu te conto sobre isso também, que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Passei por um problemão hormonal que aí a pessoa achou que era tudo isso, tá? A pessoa achou que era autoestima, que era TDAH, que eram outras coisas, e era um problema hormonal junto com um problema de estresse mesmo, né? De estresse. Não chegou a ser um burnout, mas foi um problema de estresse mesmo, tá? Então, é isso, gente. Terezinha que falou, a palavra tem poder, e pra você que, não sei se você chegou da live inteira, você tá assistindo só um pedacinho, volta lá na live pra você ver que a palavra tem poder, mas ficar falando a palavra e não fazer nada não vai te ajudar muito na autoestima, tá? A autoestima é ação, gente. Eu sempre falo pra vocês, a ação traz clareza. Inclusive a ação de pedir ajuda para alguém profissional, né? Inclusive isso também é agir, isso não é fraqueza. Isso é força. Não estou conseguindo entender aqui o que é isso. Se é tristeza, se é depressão, se é hormônio, se eu tô estressada. Eu não tô entendendo.
pedir ajuda também reflete em tudo isso que eu tô falando, tá? Não tenta fazer sozinha não, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda pra isso. Talvez eu nunca tenha tido problema com a minha autoestima, porque eu sempre pedi ajuda. Eu nunca fui uma pessoa que fala assim, não, eu me basto. Não, nunca pensei nisso. Somos seres interdependentes. Nunca se esqueça disso. Independência é também uma outra falácia aí que te falaram que não existe, tá? Vão então sair dessa live te dando essas notícias. Independência não existe e autocuidado te ajuda na autoestima. Então falaremos sobre isso. Então vamos mudar a frase que eu sempre falo pra vocês aqui. Ame ao próximo o suficiente, e o suficiente que deve ser muito, na minha opinião, a ponto de você querer servir tanto que você quer melhorar para as pessoas. E aí isso vai te ajudar, tá? A Letícia colocou algo aqui que é difícil aprender, que a gente precisa pedir ajuda. Isso é um problema da nossa geração, tá? Isso é um problema da nossa geração. Autossuficiência, independência. É mentira. A gente precisa de ajuda. É mentira. Tanto que eu tô aqui te ajudando, tá? E eu tenho certeza que se você manda essa live pra alguém, você tá ajudando também. Certo? Venham comigo, então, para o mundo das pessoas que agem, que entram em ação, que saem deste lugar aí, que é só de... É aí que mora a culpa. É aí que mora o problema da autoestima. É aí que mora todo esse monte de medo aí que você tem. É porque você não levanta para agir. E muitas vezes você vai ter que agir com medo mesmo. 99% das vezes da minha vida eu agi com medo. Pois é. Isso é uma qualidade minha. Isso é uma qualidade minha. O Luiz fala muito. Mas vem junto com defeitos, né? Posso ser teimosa. Tá? Então é isso, gente. Me conta aqui se tá vendo também a reprise, o quanto da história do chata, do legal, de todas essas reflexões. Escrevam aqui que eu vejo sempre, tá, gente? Eu muitas vezes não consigo parar pra responder, mas... E vão nos stories me contar o que é beleza, que eu vou falar sobre isso também, que vai ser uma boa introdução pra live de quinta. Beijo. Nossa, gente, falei muito. Beijo, tchau.